Oi, pessoas. Quando a gente está criando nossos algoritmos, a chance deles ficarem muito grandes ou muito complexos é grande. Porque quando a gente está resolvendo um problema simples, a quantidade de comandos, a quantidade de passos são simples. Mas quanto mais a gente começa a colocar novos passos, novos procedimentos, novas coisas que a gente precisa fazer no nosso algoritmo, mais complexo ele fica. Uma forma de organizar os nossos algoritmos para que a gente não tenha tanta complexidade dentro dele é pegar algumas partes dele e isolar. E quando a gente faz esse isolamento, a gente deixa uma parte da lógica, uma parte desse processo isolado e a outra parte fica rodando naquela linha comum que é do programa principal. Quando a gente faz esse isolamento, a gente está criando uma coisa chamada função, que é muito usado para organizar código, para organizar algoritmos, para muita coisa diferente. A ideia da função, quando a gente está fazendo aqui no nosso código, é a mesma ideia da função em matemática. A gente tem alguns parâmetros de entrada e a gente tem alguma coisa de saída. Ele lembra um pouco até a explicação que a gente dá no começo de como funciona um algoritmo, que tem uma entrada e tem uma saída. Por isso, muitas vezes, você vai ver as pessoas chamando as funções de subprogramas, porque eles se comportam também como subprogramas. Uma coisa interessante também do uso das funções é que elas te permitem reaproveitar uma boa parte do código. Então, se você tem uma parte de código que é para obtenção de dados e que você sabe que você vai usar isso em outro programa, você pode deixar isolado e depois pegar só aquele pedacinho do código e copiar para outro programa. Você não precisa ficar procurando no meio do teu código onde está aquilo. A ideia também é deixar tudo isolado, com nomes próprios, com nomes que fazem sentido, e do programa principal a gente só chama esse pedaço de código. Para a gente entender um pouco melhor essa parte do uso das funções, eu vou fazer aqui a explicação de um fluxo que eu desenhei, tá bom? Então vamos lá. A gente começa aqui, o fluxo principal é esse daqui, que tem menos passos. Eu vou mostrar passo 1, obter os números, e aí eu vou chamar a função obter números. Quando a gente está usando funções, o ato de usar os dados de uma função a gente chama de chamar mesmo, né? A gente usa a expressão chamar para isso. Então eu vou chamar a função obter números. A função, ela está aqui, definida do lado. O que essa função faz? Ela mostra o texto digite um número, obtém um número, adiciona o número na lista números e verifica. O tamanho da lista números é menor que 10? Como eu digitei um só, ela é. Volta, obtém um outro número, 2, 3 e assim por diante até 10. Nesse momento, ele retorna a lista de números e termina a função aqui. Esse retornar é importante porque ele define que aquela função está devolvendo para quem está chamando algum dado. Ela está retornando o valor. Tá? A expressão retornar é também uma expressão muito usada quando a gente está usando tanto em programação quanto mesmo em desenvolvimento de algoritmos. Nesse momento que ele tem o chamar a função, você percebe que ele mostra a lista de números. E de onde veio essa lista de números? Ela veio daqui. Perfeito? A ideia aqui então é que eu peguei uma parte da lógica e isolei num segundo fluxo, e do primeiro fluxo eu só chamo esse segundo fluxo. O primeiro fluxo, ele não sabe como essa função funciona, mas ele usa os dados. E isso é uma característica muito importante do uso de funções, porque a gente define um fluxo principal, onde eu faço o meu processamento e eu organizo o meu código, e eu consigo isolar em outras pequenas partes a complexidade ou passos mais demorados, passos mais difíceis, que se eu colocasse junto no fluxo principal, iria deixar confuso. Então, eu posso ter, ao invés de um código com 600 linhas, 1000 linhas na parte principal, eu vou ter ele com 200 linhas, com 100 linhas e com essas funções separadas que vão me ajudar a ler, tá? É uma ideia que parece um pouco estranha no começo, mas com o tempo a gente vai se acostumando, tá? Ela serve muito como a vida real, em que a gente de repente usa um carro sem saber como o carro funciona, ou a gente usa o micro-ondas sem saber como o micro-ondas funciona por dentro, mas a gente sabe que se eu digitar alguns números e apertar um botão, ele esquenta a minha comida. A ideia da função é a mesma.
tá? Só que muitas vezes a gente mesmo vai fazer a nossa função. Então, fiquem com isso na cabeça, que isso já vai ajudar bastante a gente entender como usar uma função, tá? Vamos dar uma olhada nesse código aqui. Vamos dar uma olhada nesse fluxo agora na parte de código. Então eu vou ter aqui um negócio chamado principal, início principal. Vou definir a minha lista de números como um array de inteiros. Vou mostrar o texto, vamos obter os números. E aqui a gente vai chamar obter números. E a obter números vai ter uma saída que eu vou guardar na lista números. Vou mostrar os números e vou mostrar a lista de números. Essa lista de números é a que está definida aqui em cima. E ela vem como retorno desse chamar obter números. Aqui embaixo vocês veem que tem um outro início. Por isso que a gente usava início principal aqui. Se vocês estavam se perguntando até agora o porquê, é isso. A gente define que principal é sempre o programa que vai ser executado e que tudo que não for principal a gente sabe que são subprogramas, que são funções. Início obter números. Vamos definir lista números func. Por que eu coloquei esse func no final? Para a gente fazer uma distinção qual é a lista de números que está sendo usada dentro da função e qual que está sendo usada no programa principal. Ele também é um array de inteiro. Vou definir um número como inteiro e vou fazer que enquanto o tamanho da lista números for menor que 10, vai mostrar digite o número, vai esperar a digitação colocar no número e vai adicionar o número na lista números func. E vai rodar 1, 2, 3, 4, 5, até 10 vezes. Quando ele terminou, ele vai pegar essa lista números func e vai retornar. Tem um comando aqui, retornar. Então, o que acontece? Quando eu tenho aqui no chamar, terminou de executar, ele vai pegar esse lista números func e vai passar como um retorno disso aqui. E eu vou pegar o retorno disso aqui, a resposta, e vou gravar em lista números. Guardei em lista números, agora eu posso mostrar a lista números. E aqui, quando eu termino de rodar essa função, obter números, todos os dados dela são perdidos. Ela não precisa mais manter esses dados na memória. Tá? Aí você me pergunta, mas Eric, você quando está retornando, você está usando esse lista números, ele não vai apagar a lista? Não, não vai, porque ele sabe que esse daqui está sendo usado, então ele não vai apagar esse aqui, mas ele vai apagar os outros. Tá bom? O que é interessante da gente entender com o uso de procedimentos é que a gente consegue isolar complexidade e a gente consegue isolar responsabilidade. Se a gente começar a olhar para os nossos programas de forma mais complexa ou de forma mais detalhada, a gente pode entender que não é obrigatoriedade do nosso programa principal saber como obter os números. O nosso programa principal, ele quer mostrar uma lista de números. Como obter os números pode não ser responsabilidade dele. E aí a gente consegue isolar. Ou, esses comandos para obter os números, se eu estou lendo o meu código principal, são muitos comandos que vão me fazer perder o acompanhamento do código que está acontecendo, vai fazer com que eu não entenda muito bem o que está acontecendo, pela quantidade de coisas. Eu isolo e falo, olha, a minha complexidade do programa está aqui e a minha complexidade desse outro algoritmo está aqui isolada. Então, a gente começa também a pensar em isolamento de responsabilidades. Por que isolamento de responsabilidades? Porque a gente começa a fazer com que cada pequeno programa, cada subprograma, cada função faça muito bem uma única coisa. E nós não temos programas gigantescos que fazem tudo. Com isso, a gente também consegue isolar os comportamentos, testar comportamentos específicos e, na hora de tirar um erro, na hora de entender alguma coisa, a gente sabe exatamente como resolver aquilo e onde está. Isso vai ajudar também a manter a nossa sanidade na hora de trabalhar com programas maiores, porque a chance de você se perder, não entender ou qualquer outro tipo de problema quando está olhando para um código muito grande é maior do que você olhando para um programa pequeno e bem definido, bem documentado e principalmente com as responsabilidades isoladas. Tá bom, gente? Até a próxima.